Eu entrei num prédio abandonado e encontrei uma cena que parecia saída de um pesadelo. Mendigos sentados em silêncio, alinhados como se tivessem numa espécie de cerimônia. No meio deles, um homem de macacão de mecânico, coberto de graxa, me encarando. Ele parecia o Trump. Pensei, claro que não é o Trump. Pedi desculpa e falei que entrei no lugar errado. Ele aproximou de mim e falou assim: "O erro é achar que alguém aqui está no lugar errado." Logo depois estourou um trem no canto da parede. Prum! Saiu uma fumacinha meio amarela. Pensei, pronto, tô lascado. Aí uma porta de ferro secreta abriu no canto da parede e lá dentro tinha uma bolsa. Ele falou: "Pegue sua bolsa e sente-se, ou vá embora. Você tem 5 segundos para decidir. Se ficar, será consertado. Todos nós precisamos de manutenção." Gente, o problema é que sou muito curioso demais. Aceitei ficar. E essa história é a história mais louca que já vivi. E só para você saber, aquele era o Trump mesmo. Então fique até o final da história e você vai se surpreender. Eu não entrei naquele prédio por curiosidade. Eu só precisava escapar da chuva que caía forte na rua. E a porta entreaberta parecia a única saída. O chão estava coberto de poeira, vidro quebrados espalhados por todos os lados, e o cheiro de mofo me fez engolir em seco. Assim que pisei lá dentro, algo me fez parar. Não estava vazio. Havia pessoas sentadas em silêncio, espalhadas pelo salão, algumas em cadeiras quebradas, outras no chão. Olhei melhor e percebi. Eram mendigos, alinhados como se estivessem esperando por algo impossível. Tentei disfarçar. Caminhei devagar, olhando para cada rosto, e foi quando pensei em voz alta: "Acho que estou no lugar errado." Foi nesse instante que uma voz do fundo da sala respondeu, calma e firme: "O erro é achar que alguém aqui está no lugar errado." Eu me virei devagar e foi aí que meus olhos caíram nele. E ele saiu da sombra devagar, passos lentos, mas firmes, sem olhar para ninguém além de mim. O macacão de mecânico estava sujo de graxa, as mãos marcadas como se tivesse acabado de mexer no motor. Por um instante, eu não sabia se ria ou se tremia. Era ele, ou pelo menos parecia. Eu disse sem pensar: "Você parece muito com o Trump." Ele soltou uma risada leve, calma, quase debochada, que ecoou pelo salão silencioso. E então falou: "Algumas coisas não se consertam com dinheiro. Algumas coisas só podem ser consertadas de dentro para fora." Eu fiquei imóvel, sem entender se aquilo era uma piada, um teste, ou se eu realmente estava diante do Trump, ali, no meio de mendigos, que o Trump escolheu para fazer não sei o quê. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele levantou a mão suja de graxa e todos os mendigos abaixaram a cabeça ao mesmo tempo, como se obedecessem a uma ordem silenciosa. Nenhum deles vestia nada além de roupas velhas, rasgadas, gastas pelo tempo. O único diferente ali era ele. Trump caminhou pelo salão devagar, o macacão de mecânico contrastando com a miséria ao redor, como se fosse o único ali com uma função clara. Ele passava por cada um, observando como um profissional avalia algo quebrado demais para ignorar. Então, parou no centro da sala e disse, com uma voz que não pedia permissão: "Esta é uma reunião proibida. Aqui dentro, ninguém pede nada, ninguém reclama e ninguém mente." Um dos mendigos começou a suar frio, outro desviou o olhar, e eu senti o ambiente ficar pesado, quase sufocante. Trump então virou o rosto lentamente na minha direção e completou:
Quem entra aqui não vem buscar ajuda, vem descobrir o que tá quebrado. Naquele instante, eu entendi que aquele prédio abandonado não estava vazio, estava em manutenção. Eu dei um passo para trás, tentando entender aquilo tudo, quando o Trump parou de andar e apontou direto para mim. A sala inteira virou o rosto ao mesmo tempo. Eu senti como se tivesse sido puxado para o centro de algo que eu não pedi para participar. Ele falou com calma, mas cada palavra parecia apertar minha cabeça. Você não entrou aqui por curiosidade. Eu tentei responder, mas ele continuou. Todo mundo nessa sala chegou aqui quebrado. A diferença é que eles sabem disso, e você ainda finge que não. Um dos mendigos murmurou algo incompreensível. Trump levantou a mão novamente pedindo silêncio e disse algo que fez meu estômago gelar. Essa reunião não é sobre quem perdeu tudo, é sobre quem ainda acha que está no controle. Naquele instante eu percebi que, se eu levantasse e fosse embora, talvez estivesse provando exatamente o ponto dele. Trump me encarou por algum segundo em silêncio, como se estivesse me avaliando por dentro. Então disse, com a voz calma de quem já sabe a resposta: toda pessoa que entra aqui acredita que pode ganhar alguma coisa. Ele olhou para os mendigos sentados no chão e continuou. Alguns acham que é dinheiro, outros acham que é perdão. A maioria só quer sair se sentindo melhor do que entrou. Trump bateu o pé no chão sujo do prédio e falou: mas as coisas mais valiosas quase sempre ficam enterradas. Alguns deles levantaram a cabeça na mesma hora. Foi então que ele virou para mim e perguntou: e você, veio buscar o quê? Eu respondi sem pensar: eu só entrei por curiosidade. Ele sorriu de canto, como quem já ouviu isso 1000 vezes, e disse: curiosidade é só ganância com um nome mais bonito. Fez uma pausa e apontou para uma porta escura no fundo da sala. Então vamos testar isso. O salão ficou em silêncio absoluto. Trump concluiu: você vai sair desse prédio com algo nas mãos. Ou uma pedra preciosa, ou exatamente aquilo que você trouxe por dentro. Eu engoli seco. Mesmo assim, caminhei em direção à porta. A porta rangeu quando eu empurrei. Do outro lado, não havia ouro, nem cofres, nem caixas. Só uma sala vazia, iluminada por uma lâmpada fraca pendurada no teto. No centro da sala havia uma mesa simples. Em cima dela, várias pedras comuns, sujas, sem brilho nenhum. Eu franzi a testa, confuso, e ouvi a voz de Trump atrás de mim. Todo mundo que entra aqui espera algo raro. Ele se aproximou e completou: mas quase ninguém sabe reconhecer valor quando ele ainda não foi lapidado. Eu peguei uma das pedras. Era pesada, fria, sem graça. Olhei para ele e disse: isso não vale nada. Trump cruzou os braços, o macacão manchado de graxa contrastando com o silêncio da sala, e respondeu: exatamente o que disseram de todas as pedras preciosas antes de alguém ter coragem de quebrá-las. Ele apontou para minha mão e finalizou: o teste não era encontrar a pedra certa, era descobrir se você desiste antes de entender o que tem nas mãos. Naquele momento, eu percebi que o prédio não estava testando minha curiosidade, estava testando minha paciência e, talvez, minha própria vida. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ouvi passos atrás de mim. Lentos, arrastados. Um dos mendigos entrou na sala. Roupa rasgada, barba desgrenhada, cheio de rua. Ele olhou para a mesa, depois para mim, e deu um sorriso torto, quase divertido. Sem dizer uma palavra, ele colocou algo sobre a mesa. Uma pedra, igual às outras, completamente comum. Eu olhei para ele e perguntei, meio irritado: isso é tudo?
O mendigo coçou a barba e respondeu com naturalidade. Era feia assim também quando eu peguei. Trump soltou uma risada curta, daquelas que não pedem permissão, e disse: ele ficou aqui 3 horas tentando quebrar essa pedra. O mendigo completou, dando de ombros, 2 horas e 59 minutos, achando que era perda de tempo. Trump apontou para a mesa e finalizou. A diferença entre você e ele não é sorte. É quanto tempo você aguenta parecer idiota antes de desistir. Eu olhei para a pedra na minha mão. Pela primeira vez, ela não parecia tão comum assim. Eu segurei a pedra com mais força. O peso dela parecia diferente agora, como se não tivesse só na minha mão, mas em tudo que eu vinha carregando fazia tempo. Olhei em volta, os mendigos observavam em silêncio. Nenhum deles parecia curioso. Pareciam experientes. Trump deu um passo para trás, limpou as mãos sujas de graxa no macacão e disse apenas: o barulho que você faz quebrando a pedra não importa. Ele me encarou nos olhos e completou: o que importa é se você aguenta ouvir o silêncio se não tiver nada dentro. Eu levantei a pedra acima da cabeça, respirei fundo. E foi nesse exato momento que eu entendi por que aquela reunião era proibida. Porque depois que você tenta quebrar, nunca mais consegue fingir que não tentou. Trump olhou ao redor da sala mais uma vez e, pela primeira vez, pareceu insatisfeito. Ele disse algo que ninguém esperava. Vocês acham que sabem viver como mendigo, mas ainda não aprenderam a enxergar o que existe fora, mesmo estando dentro. Sem explicar mais nada, ele tirou um macacão de mecânico ali mesmo. Jogou num canto escuro do prédio, como se aquela função tivesse acabado. Por baixo, ele vestiu roupas velhas, simples, gastas. Em poucos segundos, Trump não parecia mais o homem que comandava a reunião. Parecia mais um deles. Os mendigos se entreolharam confusos. Eu senti um desconforto imediato. Trump caminhou até a porta e disse: vocês vivem na rua, mas ainda passam por ela sem ver o que ela oferece. Ele abriu a porta e completou já do lado de fora: hoje eu vou mostrar algo precioso que esteve na frente de vocês o tempo todo. Então olhou para mim e finalizou: e você vai ver porque quase ninguém consegue aprender isso. A rua nos recebeu sem aviso. Nenhum aplauso, nenhum sinal de que algo especial estava prestes a acontecer. Apenas o barulho dos carros, o cheiro de comida misturado com lixo e pessoa passando rápido demais para olhar para qualquer coisa. Trump caminhava entre os mendigos como se nunca tivesse estado em outro lugar. Não pedia espaço, não chamava atenção, apenas andava. Ele parou perto de uma calçada rachada e disse: a rua é como um livro aberto, mas só quem parou de correr consegue ler. Um dos mendigos riu e respondeu: aqui só tem pressa e desprezo. Trump abaixou, pegou um pedaço de papel amassado do chão e falou sem olhar para ninguém: nem tudo que é julgado fora perdeu o valor. Às vezes só perdeu o dono certo. Eu observei as pessoas passando. Algumas desviavam o olhar, outras fingiam mexer no celular. Todas pareciam saber exatamente para onde ir, e nenhuma parecia saber por quê. Trump então apontou para um homem de terno apressado e disse: aquele ali não tem fome de comida. Depois apontou para uma mulher sentada na calçada e completou: e essa não tem fome de dinheiro. Os mendigos ficaram em silêncio. Pela primeira vez, não como quem obedece, mas como quem começa a perceber. Trump concluiu quase como uma parábola: a rua não separa ricos e pobres. Ela separa quem enxerga de quem só passa. Eu senti algo estranho naquele momento.
como se pela primeira vez eu estivesse andando por um lugar que sempre existiu, mas que eu nunca tinha visitado de verdade. Trump parou no meio da calçada e levantou a mão, pedindo atenção. As pessoas continuavam passando, desviando, reclamando em silêncio. A rua não se importava com o que estava prestes a acontecer. Ele disse: "O exercício é simples." Todos se aproximaram, até eu. Trump continuou: "Durante 5 minutos, ninguém aqui vai pedir nada." Um dos mendigos franziu a testa. Outro riu, achando que tinha entendido errado. Trump então completou: "E ninguém vai explicar quem é, nem o que perdeu." Ele apontou para o chão e concluiu: "Vocês só vão ficar aqui, olhando as pessoas passarem." Um deles retrucou: "E o que a gente ganha com isso?" Trump respondeu sem pressa: "É normal vocês não captarem a mensagem de primeira." Ele olhou ao redor e continuou: "Tem gente que passa a vida inteira sem entender isso. Por isso não é visto. Por isso nunca foi percebido." Os minutos começaram a passar. As pessoas desviavam. Algumas aceleravam o passo. Outras olhavam rápido demais para enxergar qualquer coisa. Eu me senti exposto. Pela primeira vez, não como alguém observado, mas como alguém invisível. Trump quebrou o silêncio apenas uma vez, dizendo: "Agora observem com atenção." Ele apontou para um garoto que diminuiu o passo a passar por nós. Para uma senhora que fingiu não ver, mas apertou a bolsa com força. Para um homem que olhou e imediatamente se sentiu culpado por ter olhado. Trump concluiu, em voz baixa: "Esse é o exercício." Eu entendi naquele instante. Não era sobre pedir ajuda. Era sobre perceber o que as pessoas fazem quando acham que ninguém está pedindo nada. Depois de alguns minutos, Trump finalmente quebrou o silêncio. Não levantou a voz, não chamou atenção. Falou como quem revela algo óbvio demais para ser ignorado. "Vocês não estavam observando as pessoas," ele disse. Alguns se enfiolharam confusos. Trump continuou: "Estavam observando o instante exato em que elas decidem se vocês existem ou não." Ele apontou para alguém que acabava de passar por nós sem olhar. Esse momento dura menos de 1 segundo. Depois apontou para o próprio peito. É ali que o mundo escolhe. Um dos mendigos murmurou: "Escolhe o quê?" Trump respondeu: "Se vale a pena sentir alguma coisa." Ele caminhou alguns passos e completou: "A maioria não ignora vocês por maldade. Ignora por economia." Eu franzi a testa. Trump virou para mim e explicou: "Economia de culpa. Economia de empatia. Economia de consciência." O silêncio que veio depois não era vazio. Era pesado. E aquele não foi um momento isolado. Trump passou o dia inteiro nos levando por diferentes pontos da cidade. Praças, esquinas, sinais, lugares onde as pessoas param e lugares onde nunca param. Em cada lugar ele mostrava pequenos detalhes do comportamento humano. Gestos quase invisíveis, olhares que duravam menos que um pensamento. Decisões tomadas antes mesmo da consciência acordar. Quando a noite chegou, ninguém dizia mais nada. Não por falta de perguntas, mas porque todos estavam encantados com a sabedoria silenciosa daquele homem. E ali eu entendi. Não era a rua que era dura. Era o acordo silencioso que todo mundo faz para continuar andando. As reuniões já davam sinais de que estavam chegando ao fim. O dia tinha pesado em todo mundo. Corpo cansado, olhares diferentes, silêncio demais.
Foi quando Tremp disse algo simples e definitivo. Antes de encerrarmos, ainda existe mais um teste. Não explicou qual, não deu detalhe, não prometeu nada. 5 mendigos se entreolharam quase ao mesmo tempo. Um deles falou em voz alta, com raiva contida. Chega, isso já foi longe demais. O outro completou. Não viemos aqui para isso. Um terceiro apenas balançou a cabeça, cansado. Eles não pediram permissão. Viraram as costas e foram embora. Tremp não tentou impedir. Não julgou, não comentou. A porta se fechou atrás deles e o som pareceu mais alto do que deveria. Os que ficaram sentiram imediatamente o peso da escolha. Não havia aplauso, não havia aprovação. Tremp então falou apenas para nós. Quem ficou, não ficou porque é forte. Ficou porque ainda não fugiu da própria pergunta. Ele fez um gesto com a mão, indicando que o seguíssemos. Caminhamos até outro ambiente, mais afastado, mais vazio, sem sinais de conforto. Enquanto andávamos, percebi algo estranho. Ninguém mais conversava. Ali ficou claro que o teste não era físico. Era saber até onde cada um iria antes de desistir de si mesmo. E eu tive a sensação incômoda de que, a partir daquele ponto, não sairia igual, ficasse ou não até o final. Tremp não levou ninguém para uma sala. Levou para um espaço vazio, amplo, frio, iluminado por uma única luz branca que não deixava sombra onde se esconder. Não havia cadeira, não havia explicação. Ele ficou em pé, em silêncio, por tempo demais. O tipo de silêncio que começa a fazer barulho dentro da cabeça. Então disse: daqui para frente, ninguém vai ser forçado a nada, mas quem ficar vai perder algo que trouxe consigo. Ninguém entendeu de imediato, e foi aí que a pressão começou. Tremp apontou para o chão. Aqui vocês não são mendigos, também não são pessoas tentando aprender. Aqui vocês são só aquilo que repetem para si mesmos quando ninguém está olhando. Ele chamou primeiro. O homem deu um passo à frente. Tremp não gritou, não humilhou, apenas pediu. Diga em voz alta a frase que você mais usou para justificar sua vida. O homem travou. Tentou rir. O riso morreu antes de sair. O silêncio voltou a engolir o lugar. Se não disser, pode ir embora. Se disser, não poderá desdizer nunca mais. Aquilo não era um teste de coragem. Era um teste de identidade. O homem respirou fundo, olhou para o chão e se afastou, deixando o espaço. Ninguém comentou, mas todos entenderam. Não era sobre aguentar, era sobre se expor. Tremp então olhou para os que ficaram e completou. Alguns vão sair achando que falharam. Outros vão sair achando que escaparam. Os dois estão errados. Ele deu um passo para trás, diminuindo a própria presença. Daqui para frente, não sou eu quem testa vocês. É o que vocês evitam dizer. E ali, naquele instante, eu percebi. Ninguém estava sendo impedido de sair, mas ficar estava ficando caro demais. A noite foi longa. Não porque alguém falou demais, mas porque todo mundo pensou mais do que queria. Depois do último teste, Tremp não chamou mais ninguém. Não pediu novas falas, não explicou regras, ele apenas observou. Então disse com voz baixa: a reunião acabou. Não houve aplauso, não houve alívio imediato. Tremp deixou claro que, apesar de tudo, ninguém sairia sem recompensa. E não era simbólica, era real. O tipo de ajuda que muda o dia seguinte de alguém. Um por um, os que ainda estavam ali e os que já tinham ido embora, sem discursos,
sem promessas públicas. E foi nesse momento que algo curioso aconteceu. Mesmo recompensados, as pessoas começaram a ir embora, sem discussão, sem olhar para trás, até que o espaço ficou completamente vazio. Só eu e Trempe permanecemos ali. Eu estranhei, ninguém ficou. Trempe assentiu, como se aquilo confirmasse algo antigo. Nunca ficam. Perguntei o motivo. Ele respondeu depois de alguns segundos. Porque quase todo mundo quer sair diferente, mas poucos aceitam se enxergar primeiro. Antes de ir embora, ele parou e disse algo que eu não esperava. 2 dos homens que trabalham comigo hoje vieram de reuniões como essa. Olhei para ele tentando entender. Eles estavam aqui? Trempe balançou a cabeça. Não hoje. Em outras. E os 2 eram mendigos. Ele começou a se afastar e finalizou. Eles não ficaram no final, mas foram os únicos que levaram a reunião com eles. Fiquei ali sozinho na escuridão, tentando entender se aquela noite tinha terminado, ou se ela só começava quando todo mundo ia embora. E até hoje, eu não sei dizer se eu fui embora no momento certo, ou cedo demais. Chegamos ao final, pessoal. Se essa história te fez pensar em algo que você nunca tinha parado para encarar, se inscreve no canal para não perder as próximas. Deixa o like, isso ajuda muito o canal a continuar com as histórias. Compartilha com alguém que você acha que também precisa ouvir isso. E comenta aqui embaixo, você teria ficado ou teria ido embora antes do final?